Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima e estamos de volta para poder continuar nossas aulas, tá bom? Bem, a nossa aula de hoje é sobre concentração de soluções. A concentração, ela é uma relação, ela vai determinar a quantidade de soluto que há em determinado volume da solução ou volume do solvente. Então aqui, pessoal, são várias formas de calcular a concentração, dependendo, no caso, da grandeza que se deseja, a unidade da solução. Então, é uma aula que ela é importante, bastante cobrada. Você vai ver ao longo do ano também vai ser cobrado conhecimentos dessa aula. Então, precisa ter bastante atenção, tá? Envolve bastante matemática, tem bastante fórmulas matemáticas para poder determinar as concentrações. Então, também seria até interessante você pegar um caderno, por exemplo, e ao longo que a aula for se desenvolvendo, você vai anotando, fazer um formulário. A consideração, a primeira consideração, a fórmula é essa. A segunda consideração, a fórmula é essa aqui. E fazer um formulário para vocês, tá legal? Então, preste atenção. Vamos lá, bora fazer esse cálculo aí e qualquer dúvida estamos aqui para poder ajudá-los, tá bom? Vamos iniciar. Concentração das soluções. As concentrações das soluções é a relação entre soluto e solvente e podem ser calculadas com expressões matemáticas. Antes de tudo, é necessário estabelecer uma conversão para expressar as grandezas referentes ao soluto e ao solvente ou à solução. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês lá na nossa primeira aula, tá? Toda grandeza que for relacionada a soluto vai ter o índice 1. Soluto é aquilo que é dissolvido. Por exemplo, uma solução, uma mistura formada de água e sal. O sal, ele é dissolvido, então ele é o soluto, tá? A água que vai dissolver vai ser o solvente. Então, toda vez que tu falar de soluto, massa do soluto, volume do soluto, quantidade de matéria do soluto, sempre vai vir com o índice 1. E toda vez que você falar do solvente, por exemplo, massa do solvente, volume do solvente, quantidade de matéria do solvente, aí precisa ter o índice 2. Quando não tiver índice nenhum, quando não tiver nem número 1, nem número 2, refere-se à mistura, refere-se à solução, tá? Então a gente vai estar usando essa conversão. A massa da solução, ela é a massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, o M é igual a M1 mais M2, tá? O volume da solução, ele não vai ser exatamente igual à soma dos dois volumes, tá? O volume ele não é tão aditivo assim. Ele vai ser um valor aproximado, mas não vai ser igual. Seria o volume do soluto mais o volume do solvente, mas existe aí uma ação de forças intermoleculares que o volume final pode tomar contração, pode tomar uma expansão. Esse M é massa molar do soluto mais massa molar do solvente. Primeira concentração. Vamos lá. Para poder começar, tá? Nossa primeira. Concentração comum ou concentração em massa por volume. Essa concentração vai ser dada em gramas por litro. Às vezes, algumas questões vai falar, calcule a concentração em gramas por litro. Aí tu vai saber que já se referente a esse tipo de concentração aqui. A concentração em massa por volume é a relação entre massa do soluto, normalmente expressa em gramas, e o volume da solução, geralmente expresso em litros. Tá? Então, tu vai ter massa do soluto sobre volume, grama por litro. Tá? Expressão matemática. O C refere-se à concentração. M1, veja lá, tem o índice 1, massa do soluto. V, o V não tem índice nenhum, então é volume da solução. Tá? Essa vai ser a nossa primeira equação. Quem tiver com o caderno já anota essa equação aí, tá? Concentração em massa por volume, C igual a M1 sobre V. Exemplo. Eu vou responder com vocês esse primeiro exercício aqui para mostrar como que pode ser calculado, tá bom?
Depois, eu vou postar para vocês um exercício para vocês praticarem esse conteúdo. Vamos lá. Que massa de hidróxido de sódio, NaOH, é necessária para preparar 2 litros de soda cáustica, cuja concentração é 3 gramas por litro? Então vamos lá. Para poder responder o exercício, nós precisamos primeiro tirar os dados. Dados é tudo aquilo que o comando vai me dar e vai me pedir para calcular, tá? Então vamos lá. Que massa de hidróxido de sódio é necessária? Essa é a pergunta. Então o valor de massa eu não tenho, por enquanto é uma interrogação, tá? Que massa de hidróxido de sódio é necessária para preparar 2 litros de soda cáustica? Esses 2 litros é o volume total da solução. Então, ele me deu o volume, tá? Cuja concentração é 3 gramas por litro. Então, esse aí é meu valor de C, 3 gramas por litro. Pronto, esses são meus dados. Agora, vamos pegar a fórmula, que já está ali em cima, C igual a M1 sobre V, e vamos fazer a substituição. O valor do C é 3, o valor do M1 eu não tenho, o valor do V é 2. Então, vai ficar assim, né? Substituindo os valores. Esse número 2 está dividindo. Ele vai passar para o lado esquerdo multiplicando. Então, vai ficar M1 é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Essa é a resposta. Essa é a massa necessária para diluir em 2 litros para poder chegar a essa concentração 3 gramas por litro. Tudo bem? Certo. Então, quando você vai substituir na fórmula, tem que fazer dessa forma aí. Mas aí também dá para poder fazer por interpretação, tá? Olhando essa unidade, gramas por litro, a concentração é 3 gramas por litro. O que significa essa unidade de gramas por litro? Por exemplo, eu vou fazer uma analogia. Se eu falasse assim, o Luiz Nunes tem uma média de 30 alunos por sala. Alunos por sala. É a mesma estrutura do gramas por litro. É igual, tá? Então, quando eu falo que tem 30 alunos por sala, qual é o entendimento que você tem? Em cada sala tem 30 alunos. Então, quando eu falo que tem 3 gramas por litro, qual é o entendimento? Em cada litro tem 3 gramas, tá? Então, essa concentração, ela vai me dizer qual é a quantidade de massa que tem a cada litro de solução. Então, quando fala assim, olha, concentração 3 gramas por litro, a gente vai entender a cada 1 litro de solução contém 3 gramas de soda cáustica. Com essa informação, nós vamos fazer uma regra de 3. A cada 1 litro, 3 gramas. Então, em 2 litros vai ter X. Na regra de 3, multiplica o valor de baixo pelo valor de cima. X vezes 1 vai dar X. 2 vezes 3 vai dar 6. Chegou na mesma resposta que ele já tinha calculado anteriormente, tá certo? Então, assim você pode calcular a concentração em massa por volume, ou pela fórmula, ou por interpretação. Beleza? Vamos lá, bora ver aqui uma outra forma, uma outra concentração. Densidade. Densidade da solução, ela é representada pela letra D. Ela é muito parecida com a concentração em massa por volume. É muito parecida. Se tu for ver a fórmula, é praticamente a mesma, tá? Só que a gente vai falar o seguinte, olha, a densidade de uma solução é uma forma de relacionar a massa da solução com o volume da própria solução. Lá na concentração que a gente viu anteriormente, C é igual a M1 sobre V. É o M1, massa do soluto. Aqui não. D é M sobre V. É massa da solução sobre volume da solução. Tá? Então, vai ser essa diferença entre as duas. Aqui vai ter o segundo exercício, para a gente ver como é que vai ser aplicado isso aí. Foram preparados 300 ml de uma solução, dissolvendo-se 30 gramas de NaOH em 300 gramas de água.
Sobre o que foi dito anteriormente, informe a densidade da solução em gramas por ml. Então vamos lá, bora primeiro tirar os dados. O que ele me deu no comando questão e o que ele quer saber? Ele me deu o volume, olha, foram preparados 300 ml de solução. Então eu tenho o volume da solução, já tenho, tá aí. O que mais ele me deu? Ele me deu a massa soluto, olha, dissolvendo-se 30 gramas de NaOH em 300 gramas de água. Esses 300 gramas de água aí é a massa do solvente, tá? Sobre o que foi dito anteriormente, informe a densidade. Então, ele quer saber qual é a densidade em gramas por ml. Beleza? Só que é o seguinte, a densidade é massa sobre volume. Ele me deu duas massas. Me deu o M1, me deu o M2. E, na verdade, não é nenhuma das duas que eu quero. O que eu quero é a massa total da solução. Como é que eu faço para calcular a massa total da solução? Vai ser a massa total é o M1 mais o M2. A gente já tinha falado lá no início da aula de hoje, lembram? Então, essa massa é igual a 30 mais 300, que vai dar 330 gramas. Agora sim eu posso substituir na fórmula química. D é igual a M sobre V. O D eu não tenho, é o que eu quero saber. O M eu calculei agora, é 330 e o V é 300. Então, substituindo vai ficar assim, olha, 330 sobre 300. Fazendo o cálculo, tá? Fazendo o cálculo, você vai chegar à resposta que a densidade é 1,1 grama por ml. Esse M1 aí tá errado, tá? É o D. D é igual a 1,1 grama por ml, tá bom? Dá para fazer por interpretação? Dá sim. Depois que você tem a massa total, dá sim, tá? A densidade grama por ml é a mesma ideia lá do grama por litro que a gente viu na concentração anterior. É igual, tá? Quando ele fala que é grama por ml, ele está me dizendo que a cada 1 ml há X gramas de solução. Tá? Vai ter uma certa massa lá da solução. Então, para eu calcular a densidade, eu tenho que calcular qual é a massa presente em 1 ml da solução. Qual é a massa presente em 1 ml da solução. Então, vamos lá. Em 300 ml, eu tenho 330 gramas. Mas eu não quero qual é a massa em 300 ml. Eu quero a massa em 1 ml. Então, se em 300 ml é 330 gramas, em 1 ml vai ser X. Aí vamos fazer a regra de 3. Tá? Multiplico de baixo para de cima. X vezes 300 vai dar 300x. Multiplica o outro de baixo para de cima, vai dar 1 vezes 330, 330. O 300 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. E quando eu faço essa divisão, meu resultado vai ser quanto? 1,1 gramas por ml. 1,1 gramas, que é justamente a massa, em 1 ml da solução. Vai ser gramas por ml. Aí você tem o mesmo resultado que a gente tinha calculado pela fórmula anterior. Beleza? Tudo bem? Bora ver mais uma. Concentração em quantidade de matéria por volume. Conhecida como concentração molar ou molaridade, a concentração em mol por litro de uma solução é a relação entre quantidade de matéria do soluto e volume dessa solução expressa em litros. Então, matematicamente, a expressão vai ser esse Mzinho aí todo, né, diferente, é o símbolo da molaridade, tá? Molaridade é igual. N1 é a quantidade de matéria, tá? Ele é o número de mols que tem ali dentro. O V, ele é volume, tá bom? Só que aí é o seguinte, o número de mol, ele pode ser calculado como sendo massa sobre massa molar. Então, se eu substituir essa informação lá dentro da primeira fórmula, da equação número 3, eu vou ter a equação número 4. Então, eu pego esse N1, substituo por M1 sobre M. Então, vai ficar assim, a equação 4. Molaridade é a massa do soluto sobre massa molar vezes o volume, tá?
Então, a gente, para poder calcular essa concentração em mol por litro, essa concentração quantidade de matéria por volume, eu posso ter a equação 3 e a equação 4. Tá? Dependendo dos dados que eu tenho na questão, vamos usar uma ou a outra. Exemplo 3. Que massa de ácido nítrico deve ser dissolvida em água de tal modo que se obtenha 2 litros de ácido nítrico 0,2 mol por litro? Então, vamos lá. Que massa de HNO3? No caso, ele que é a massa do soluto. Tá? Que massa deve ser dissolvida em água de tal modo que se obtenham 2 litros de solução? No caso, 2 litros é o volume total da solução. E ele me deu a concentração 0,2 mol por litro. Dado embaixo a massa molar do ácido nítrico, 63 gramas por mol. Então, bora tirar os dados. Primeiro, que massa? É o que ele quer saber. Então, esse meu aí eu não tenho. Tá? Vai ser uma interrogação, não tenho ele. Ele me dá volume, 2 litros. Ele me dá concentração, 0,2 mol por litro. Ele me dá massa molar, 63 gramas por litro. Tá? Com esses dados, eu vou substituir lá na equação 4, tá? Na equação 4, molaridade é igual a M1 sobre massa molar vezes volume. Então, fazendo substituição, a molaridade é o 0,2, o M1 em cima eu não tenho, massa molar embaixo 63 e o V 2 litros. Vai ficar assim a substituição. O 63 vezes 2, que está na parte de baixo, estão dividindo. Vão passar para a esquerda, multiplicando. Tá? Que ele está dividindo, vai passar multiplicando. O 63 vezes 2 vai dar 126. Então, é 126 vezes 0,2. Fazendo essa multiplicação aí, a gente vai chegar ao resultado de 25,2 gramas. É essa massa que vai ter que ser dissolvida em água. Tá certo? Essa é a resposta. Dá para fazer por interpretação? Dá. A gente vai ver o seguinte. 0,2 mol por litro. Significa dizer que a cada 1 litro de solução tem 0,2 mol de HNO3. Então, em 2 litros precisa ter 0,4 mol de HNO3. Estão entendendo? A concentração que ele me deu é de 0,2 mol por litro. Quer dizer que a cada 1 litro tem 0,2 mol. Mas o volume da solução é de 2 litros. Se a cada 1 litro é 0,2 mols, em 2 litros vai ser 0,4 mol. É essa informação que a gente vai usar para poder fazer o cálculo, tá bom? A massa molar. A massa molar, ele já me deu calculada que é 63 gramas por mol. Significa dizer o seguinte, a cada 1 mol tem 63 gramas. Então, a partir disso aqui, eu vou fazer a regra de 3. Se em 1 mol tem 63 gramas, em 0,4 mol vai ter X. Vamos fazer a regra de 3, tá? Multiplica de cima e pelo de baixo. E quando faz a multiplicação, vai chegar a qual resultado? 25,2, que é o mesmo calculado pela fórmula, tá certo? Então, vocês vão ter essas duas formas de resolver esse tipo de questão. Vamos para mais uma. Título em massa. O título de uma solução é a relação entre massa do soluto e a massa da solução. Então, veja só, esse tipo de consideração aqui agora, ela vai pegar uma parte da amostra e vai dividir pelo todo. É a massa do soluto, que é a parte, dividido pela massa da solução, que é o todo. Como você vai ter massa sobre massa, geralmente vai ser grama sobre grama, quilo sobre quilo, miligrama sobre miligrama, enfim. Então, quer dizer que essa unidade aqui, ela não tem unidade. Ela não tem unidade, tá? E como você vai pegar uma parte e dividir pelo todo, o teu resultado sempre vai ser um valor decimal, sempre. E esse valor decimal, ele pode ser expresso em porcentagem, que a gente vai ver ali na frente, tá certo? Então, a minha equação 5 vai ser o teu título, M1 é a massa do soluto, que é a massa da parte, sobre M, que é a massa total da solução. A gente sabe que essa massa total ela pode ser calculada pela somatória da massa do soluto e a massa do solvente. O M é igual a M1 mais M2.
Quando eu substituo essa relação na equação 5, a minha equação vai ficar assim. T é igual a M1 sobre M1 mais M2. Essa vai ser minha equação 6, tá? Então, eu posso usar ela usando apenas o M na equação 5 ou M1 mais M2 na equação 6, tá? Aí, aqui tá, ó, como eu disse para vocês, esse cálculo, ele vai me dar um valor decimal. E o valor decimal, ele pode ser expresso em porcentagem, basta multiplicar por 100, tá? Então, o título por cento vai ser M1 sobre M1 mais M2 vezes 100. Então, meu título por cento vai ser o título vezes 100. Se o meu resultado for igual a 0,1, quer dizer que eu tenho 10%. Se o meu resultado for 0,2, eu tenho 20%. Se o meu resultado é 0,25, eu tenho 25%. Se o resultado é 0,5, 50%. 0,7, 70%. Então, todo o meu valor decimal, eu posso expressá-lo em porcentagem. Basta multiplicar por 100. Tá? Só tenho que multiplicar por 100. Eu não vou ter 0%. Não tem como ter 0%. Aí eu não teria absoluto, não teria solvente. E também não vou ter 100%, porque daí é como se não tivesse, como fosse tudo só absoluto, não tivesse solvente, tivesse zero de solvente, tá certo? Então, sempre vai ser um valor acima de 1 e abaixo de 100. Nesse intervalo aí vai ser essa porcentagem de título. Bora ver o exemplo. Qual a massa de uma solução de ácido sulfúrico de título 0,5 que contém 60 gramas de sulfato de nitrogênio? Bora tirar os dados. Qual é a massa de uma solução? Ele quer saber qual é a massa total. Também é o M, sem índice nenhum, só o M, tá? De uma solução de título 0,5. Título 0,5. Lembrando que esse 0,5 corresponde a 50%, tá? Que contém 60 gramas de sulfato de hidrogênio. 60 gramas é a massa do soluto, é o M1. Pronto, basta jogar lá na minha equação, título é M1 sobre M, e fazer substituição. O título eu tenho é 0,5, M1 eu tenho é 60 e vou calcular o M, tá? Esse M, ele está dividindo, ele passa para a esquerda multiplicando, ele vai multiplicar o 0,5. O 0,5 está multiplicando, ele vem para a direita dividindo. Então, é como se a gente estivesse trocando aí esse 0,5 e esse M, tá? Vai ficar 60 sobre 0,5. Quando você pega o número dividido pela metade, ele vai dar o dobro dele. Então, 60 dividido por 0,5 vai dar 120, tá? Essa é a resposta. Dá para fazer por interpretação? Sim, dá. Por quê? Porque o título ele é porcentagem. O título de 0,5 corresponde a 50%. Então, vamos lá. Se a quantidade de soluto que ele me deu, 60 gramas, quer dizer que ela corresponde à metade da solução. Se a metade é 60 gramas, o todo vai ser quanto? O todo vai ser 120. Vamos lá, 50%, 60. 100% vai ser X. Faz a regra de 3. Passa 50 dividindo. Divide aí e vai dar a resposta 120. Um outro exemplo de título, ainda de título, tá? 2 gramas de gás clorídrico são dissolvidos em água suficiente para que o título da solução seja 0,1. Esse 0,1 aí já corresponde a 10%, tá? Qual a massa em gramas do solvente? Agora ele quer o M2, tá? Bora tirar os dados. 2 gramas de gás clorídrico. 2 gramas. Então, é meu M1. M1 é 2 gramas. São dissolvidos em água suficiente para que o título da solução seja 0,1. Título 0,1. Qual a massa em gramas do solvente? O M2 eu não tenho. Eu não tenho, tá? Então, vamos lá. O título é M1 sobre M. Mas eu não quero o M. Aliás, eu posso calcular o M. Vai ser até mais fácil. Bora lá, eu posso calcular o M. Vamos substituir. O título é 0,1, o M1 é 2, o M eu vou calcular. O M está dividindo, passa multiplicando. Depois 0,1 vai estar multiplicando, ele passa dividindo.
Então, ele vai ficar assim, 2 sobre 0,1. Pessoal, divisão de números com números decimais, com vírgula. O que eu vou fazer para eliminar essa vírgula aí? A vírgula está embaixo, está no denominador, não é isso? Então, lá no numerador, eu vou acrescentar 0 para poder tirar a vírgula. Quantos zeros eu vou acrescentar? Eu vou colocar a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula. Eu tenho quantos números após a vírgula? Apenas 1. Então, eu coloco 1 zero em cima e corto a vírgula de baixo. Quando eu faço isso, ele vai ficar assim, olha, 20 dividido por 1. Coloco um zero em cima e tiro a vírgula de baixo. Tudo bem? Então, meu resultado, minha massa vai ser 20. É essa massa aí que eu quero? Não, porque essa massa de 20 gramas é a massa total. O que eu quero é apenas o M2, é a massa do solvente, tá? A minha massa total é o M1 mais M2. A massa total eu calculei é 20. O M1 ele me deu na questão que é 2. Agora eu posso calcular esse M2. O 2 que está somando, que está na direita, passa para a esquerda e ele vai subtraindo. Então, M2 igual a 20 menos 2, que vai dar 18 gramas. Essa é uma forma de resolver essa questão. A outra é usando aquela outra equação matemática que estava colocada lá para vocês. O T é igual a M1 sobre M1 mais M2. Bora substituir. O T eu tenho, que é 0,1. O M1 é 2, então onde tiver M1 eu vou substituir pelo número 2, mais o M2 embaixo, tá? Esse 2 mais M2 que está embaixo, eu vou passar para a esquerda e ele vai multiplicando. Então, ele vai ficar assim, olha, 0,1 vezes 2 mais M2 igual a 2, que ficou lá do outro lado. Essa multiplicação do 0,1, ela vai ser distributiva. 0,1 vai multiplicar o 2 e o 0,1 vai multiplicar o M2. Então, ele vai ficar assim, 0,2 mais 0,1 M2 igual a 2. Fica uma equação de primeiro grau. Tudo aquilo que tem número vai para um lado, tiver letra fica do outro. Então, 0,2 está do lado esquerdo, ele vem para o lado direito. Está positivo, ele vai vir negativo. 0,1 M2 é igual a 2 menos 0,2. 2 menos 0,2 é 1,8. O 0,1 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Agora eu tenho vírgula em cima e eu tenho vírgula embaixo. Na divisão de números decimais, se você tem o mesmo número de casas decimais, tanto em cima quanto embaixo, você pode cortar vírgula, tá? Então, cortando a vírgula de cima, cortando a vírgula de baixo, vai ficar 18 sobre 1, que vai dar quanto? Vai dar 18. Cheguei à mesma resposta, tá? Cheguei à mesma resposta lá, 18 gramas. Dá para fazer por interpretação? Dá sim. Olha só, quando ele me diz que o título é 0,1, quer dizer que tenho 10% de soluto. Da solução total, do total da solução, 10% é soluto, tá? E o 10% que ele me deu são os 2 gramas de soluto que eu tenho. Então, esses 2 gramas equivale a 10%. Então, vamos lá. 10 gramas equivale a 2%. Então, 100 gramas equivale a X. 100 para poder calcular a solução inteira, tá? Faz a regra de 3, X vezes 10, 100 vezes 2, vai dar 200. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo, e o resultado vai ser 20. Esse 20 que nós encontramos aí é a massa total da solução. Aí eu vou para cá, olha, eu jogo essa relação bem aqui, eu faço essa ideia do M igual a M1 mais M2 para poder calcular, para poder chegar ao resultado 18, tá? Existe mais um tipo de título, que é o título em volume, tá? Para a nossa aula de hoje, essa vai ser a última consideração, mas existem outras formas de considerações ainda, tá? Só vou parar por aqui para não ficar muito extensa a nossa aula. Então, essa vai ser a nossa última consideração. Título em volume. O título em volume, ele também vai ser uma relação de porcentagem do volume do soluto em relação ao volume total da solução, tá? Então, igual a fórmula que a gente tinha lá do título em massa, que era M1 sobre M, agora vai ser V1 sobre V. Só troca a massa pelo volume. A fórmula é a mesma, tá? Aqui, como eu disse antes, não vai ser totalmente correto falar que esse V é igual a V1 mais V2. Então, a gente vai ter essa fórmula aí do V1 sobre V.
que pode ser expressa em porcentagem. Como? É só pegar o valor do título e volume e multiplicar por 100, tá? Aí tu pegar o resultado e multiplicar por 100. Aqui também o resultado vai ser decimal, tá bom? Vai ser igual. Sexto exercício. Calcule o título em volume de uma solução aquosa de etanol, sabendo que essa solução foi preparada pela diluição de 80 gramas de álcool em água, suficiente para formar 1 litro de solução. Beleza, bora tirar os dados. Calcule o título, o T eu não tenho, de uma solução aquosa de etanol, sabendo que essa solução foi preparada pela diluição de 80 gramas de etanol. No caso, isso aí seria o M1, massa do soluto, tá? Foi diluído em água suficiente para formar 1 litro de solução. Esse é o volume total da solução. Beleza. Eu tenho um problema aqui. Qual é? É porque ele me deu massa do soluto. E para calcular título em volume, eu preciso de volume do soluto, tá? Então vai ser um problema. Nós precisamos de volume e não de massa, tá ok? Como é que vai ser então? Nós vamos usar a densidade, tá? Nós vamos usar a densidade para converter a massa em volume. A densidade foi a nossa segunda, lembra lá em cima? Tá? Então, densidade, ele me deu a densidade do álcool, que é 0,8 gramas por ml. Essa informação ele me deu na questão. Então, vamos lá. Eu não posso jogar na fórmula direta, vou primeiro calcular a densidade. Densidade é igual a M1, que é a massa do soluto, V1 é o volume do soluto, tá? Que é o que eu quero. É o que eu quero, é esse V1 aí. Valor da densidade, eu já tenho 0,8. Valor do M1, eu tenho 80. Valor do V1, eu vou descobrir. V1 está dividindo, vai passar multiplicando. O 0,8 vai estar multiplicando, vem dividindo. Então, meu V1 vai ser 80 sobre 0,8. Eu tenho uma divisão com números decimais, tá? Eu tenho um número com vírgula. Como é que eu faço para eliminar essa vírgula aí? O número, eu tenho quantos números após a vírgula? 1 embaixo. Então, em cima, eu vou colocar um zero. Se a vírgula está embaixo, eu coloco o zero em cima. Se a vírgula está em cima, eu vou colocar o zero embaixo, tá bom? Então, eu tenho um número após a vírgula. Então, em cima, eu vou colocar um zero a mais, vai ficar, e cortar a vírgula de baixo. 800 sobre 8, vai dar 100. Pronto. Este 100, ele é o volume que eu vou utilizar para poder calcular o título. Só que veja que ele está em ml e eu preciso dele em litro, tá? Então, quando eu fizer a conversão, para transformar de ml para litro, divide por 1000. Então, meu volume vai ser 0,1 litro, já em litro agora. Agora eu posso substituir na fórmula do título, tá? Título é igual a 0,1, que é o volume que eu calculei, sobre 1, que é o volume total. 0,1 dividido por 1 vai dar 0,1. Qualquer número dividido por 1 vai ser o próprio número. Tá? Tá aí o título. 0,1 que equivale a 10%. Dá para fazer por interpretação? Dá, vamos lá. O volume que eu calculei do soluto, 0,1. O volume total da solução, 1 litro. Esse volume total corresponde a 100%. 1 litro corresponde a 100%. Se 1 litro corresponde a 100, o 0,1 corresponde a quanto? A x. Faz a regra de 3. Vai dar x, 0,1 vezes 100. Na multiplicação, ao invés de acrescentar zeros, você vai dividir, você vai cortar zeros. Tu tem quantos números após a vírgula? 1. Então, eu corto 1 zero lá do 100. Quando eu cortar 1 zero e cortar vírgula, vai ficar x igual a 10 vezes 1. Que vai dar 10%, que é justamente o valor que eu tinha chegado antes de 0,1. Pronto, pessoal. Eu vou dar uma encerrada por aqui no conteúdo, como eu disse antes, para não ficar muito extenso, ok? Vão fazendo o formulário de vocês e qualquer dúvida me procurem lá no grupo, beleza? Um forte abraço em todos e até a próxima. Valeu, tchau!